Num mundo onde os laços de sangue deveriam unir, duas irmãs trilhavam caminhos opostos. Vanessa, a mais velha, era vaidosa, manipuladora e dona de uma confiança que escondia suas inseguranças. Márcia, a caçula, era a personificação da gentileza e da ingenuidade. Criadas sob o mesmo teto, a rivalidade entre elas foi plantada na infância, regada pela preferência clara dos pais por Vanessa. Essa dinâmica tóxica alimentou um ciclo de inveja, mentiras e intrigas que moldaria suas vidas para sempre. Márcia, sempre disposta a ceder, carregava o fardo de ser a irmã boazinha, sem saber que um segredo antigo, guardado a 7 chaves, estava prestes a vir à tona, prometendo mudar o destino de ambas de forma irreversível. Desde os 12 anos, Vanessa era refém do espelho. Passava horas no quarto que dividia com a irmã, testando maquiagens baratas que pegava escondido da mãe. Seu nariz largo e queixo quadrado a atormentavam, mas ela compensava com uma atitude ousada e uma esperteza que a tornava popular. Ela andava com o grupo mais badalado da escola, repetia de ano sem a menor culpa e dizia que estudar era perda de tempo. Márcia, 2 anos mais nova, era o seu completo oposto. Com uma beleza natural, pele luminosa e olhos azuis puros, ela era tímida e preferia a companhia dos livros. Suas notas altas eram elogiadas pelos professores, mas em casa seus pais mal a notavam. Você precisa ser mais como sua irmã, diziam enquanto cobriam Vanessa de presentes e elogios por sua personalidade forte. Márcia, obediente, apenas aceitava, ajudando nas tarefas domésticas e seguindo regras que não se aplicavam a Vanessa. A rivalidade começou com pequenas crueldades. Vanessa pegava emprestado as coisas de Márcia sem pedir, desde um batom novo até o dinheiro do lanche. Só um pouquinho, combina comigo, dizia, e Márcia, ensinada a ser a boa irmã, sempre cedia. Ela acreditava que aquilo era amor. Vanessa, por outro lado, via na bondade da irmã uma fraqueza a ser explorada, um jogo de poder que seus pais, Dona Lúcia e Senhor Giovanni, apenas reforçavam. O ponto de virada veio quando Márcia, aos 15 anos, se apaixonou pela primeira vez. Pedro, um jogador de vôlei da escola, finalmente notou seus olhares tímidos. Trocaram mensagens e o primeiro beijo aconteceu, desajeitado e mágico. Mas a felicidade de Márcia durou pouco. Vanessa, então, com 18 anos, não suportou ver a irmã feliz. Com risadas calculadas e toques acidentais, ela seduziu Pedro, prometendo um mundo de festas e diversão que Márcia não podia oferecer. Em questão de semanas, Pedro e Vanessa estavam juntos. Márcia chorou escondida no quarto, o travesseiro abafando sua dor, enquanto Vanessa desfilava com o novo namorado, exibindo-o como um troféu. Mais uma vez, Márcia engoliu o choro, acreditando que um dia sua bondade seria recompensada. Mas mal sabia ela que a vida ainda lhe reservava provações muito maiores. Os anos passaram e a rivalidade entre as irmãs Vanessa e Márcia só cresceu. Vanessa, obcecada pela aparência, gastava todo o seu dinheiro de bicos em roupas e salão. Chegou a convencer a mãe a pagar uma cirurgia plástica no nariz, mas o resultado foi um desastre. Uma narina ficou menor que a outra, deixando seu rosto desarmonioso. Ela só se envolvia com homens que prometiam um mundo, mas que a largavam depois de algumas noites de festa. Um dia, grávida e sem saber quem era o pai, casou-se às pressas com Carlos, um mecânico instável que desaparecia por dias e voltava cheirando a bebida. O casamento virou um inferno e o casal passou a viver de favor na casa de uma tia dele. A morte dos pais foi um divisor de águas. Dona Lúcia, esgotada de tanto se preocupar com Vanessa, faleceu. Seu Giovanni sucumbiu a uma tristeza profunda. Sem herança, Vanessa e Carlos entregaram a casa alugada da família e continuaram vivendo de favores. Mesmo desempregada e grávida, a vaidade de Vanessa não diminuía. Gastava o pouco que conseguia em maquiagem e roupas, enquanto deixava o bebê sob os cuidados da tia de Carlos. Essa tia, mesmo a contragosto, acabou se apegando à criança. Enquanto isso, Márcia, aos 26 anos, construía uma vida totalmente diferente. Formada com destaque em administração de turismo, ela trabalhava em uma agência de prestígio, organizando viagens para executivos. Com seu salário,
fazia pequenas viagens e conseguiu comprar um apartamento em Ipanema. Vanessa zombava do lugar, chamando-o de gaiola ridícula, mas Márcia amava sua independência e a vista para o mar. Sempre que Vanessa aparecia com lágrimas falsas e pedindo ajuda, Márcia cedia. Comprou um berço para o sobrinho, encheu 2 carrinhos de supermercado com comida e até ajudou a irmã a vender produtos de beleza para suas colegas de trabalho. Mas os pedidos de dinheiro se tornaram rotina. Só R$ 500, Márcia. Juro que pago o mês que vem, ela dizia, mas o pagamento nunca chegava. Apesar de toda a generosidade, Márcia sentia o peso da exploração. Vanessa pegava emprestado roupas e objetos do apartamento e nunca mais devolvia. Cega pelo amor familiar, Márcia tentava justificar as atitudes da irmã, pensando, ela está passando por um momento difícil. Mal sabia ela que, enquanto Vanessa alegava não ter dinheiro para fraldas, aparecia com unhas feitas e roupas novas. Márcia continuava sustentando o fardo, acreditando que a família vinha em primeiro lugar, sem perceber que, para a irmã, ela não era uma aliada, mas apenas uma fonte inesgotável de recursos. Uma conferência em Roma marcou o início de uma nova vida para Márcia. Representando sua agência num evento sobre turismo sustentável, ela vestia um simples vestido preto que realçava sua beleza natural. Durante uma palestra, ela tropeçou no tapete macio e, num instante, foi parar nos braços de Alex, um arquiteto italiano de 28 anos. Alto de cabelos escuros e olhos castanhos hipnóticos, seu sotaque melodioso a envolveu, enquanto ele perguntava com um sorriso que iluminou o salão. Sta bene, signorina. Aquele encontro, que parecia um mero acaso, se transformou no prelúdio de algo grandioso. Durante o coffee break, a conversa fluiu como vinho italiano, suave e inebriante. Falaram sobre viagens, sonhos e projetos ecológicos, com Alex compartilhando histórias de hotéis sustentáveis que ele projetou em Veneza e Milão. Naquela mesma noite, ele a convidou para um jantar à luz de velas com o Coliseu como pano de fundo. Márcia, sempre um pouco tímida, sentia-se deslocada entre os executivos confiantes. Mas o jeito gentil de Alex a fez relaxar. Você parece tensa, minha bela, disse ele, tocando sua mão de leve. Sob um céu estrelado, aconteceu o primeiro beijo, suave como uma brisa do Mediterrâneo, que se aprofundou quando ela retribuiu com a mesma intensidade. De volta ao quarto do hotel, a paixão explodiu. Alex a despiu com um cuidado reverente, admirando sua pele luminosa enquanto sussurrava. Você é linda, Márcia. Seus corpos se uniram numa dança intensa e urgente. Márcia, que evitava relacionamentos desde as decepções com Pedro e Lucas, sentiu-se viva pela primeira vez em anos, entregue àquele momento. Os dias seguintes em Roma foram pura magia. Eles passearam por vielas históricas, admiraram esculturas centenárias e, claro, jogaram moedas na Fontana di Trevi. De costas para a fonte, Márcia fez um desejo silencioso, que aquele momento com Alex durasse para sempre. Ele a levou a cafés charmosos e igrejas antigas, compartilhando histórias de sua infância na Toscana. Encantada, ela guardava cada detalhe na memória. O jeito como ele ria, o calor de suas mãos, o sotaque que a fazia derreter. De volta ao Brasil, mantiveram o romance vivo à distância, com mensagens diárias e longas chamadas de vídeo. Márcia estava completamente apaixonada e sonhava com o reencontro, enquanto Alex já planejava uma visita ao Rio de Janeiro, prometendo trazer um pedaço da Itália só para ela. A lembrança de Roma aquecia o coração de Márcia, mas a realidade em casa, com sua irmã Vanessa, trazia sombras a essa felicidade. Assim que voltou, Vanessa apareceu, curiosa sobre a viagem, mas principalmente ávida por presentes. Generosa como sempre, Márcia deu a ela um vestido de linho, azeitonas especiais, bombons e até terços que comprou no Vaticano. No entanto, quando mostrou o perfume caro que havia comprado para si mesma, Vanessa imediatamente o exigiu. Você compra outro no free shop, disse ela, pegando a caixa sem nem esperar por uma resposta. Márcia mais uma vez cedeu. Era incapaz de dizer não à irmã, mesmo sentindo um vazio crescente tomar conta de si, uma sensação amarga de que sua própria felicidade era sempre secundária. Meu relacionamento com Alex estava de vento em popa, mas a Vanessa, minha irmã, continuava sendo um peso na minha vida. Meu relacionamento com o Alex estava de vento em popa, mas a Vanessa, minha irmã,
continuava sendo um peso na minha vida. Quando ela me ligou dizendo que a filha tinha nascido, corri para o hospital. Estava ansiosa para conhecer minha sobrinha Giovanna, mas quando vi o bebê, senti um calafrio. A pele era escura, os cabelos bem cacheados. Ela não se parecia nem um pouco com a Vanessa ou com o Carlos, o marido dela. O nascimento de Giovanna foi como um terremoto na vida de Vanessa. Ainda no hospital, Márcia, sua irmã, percebeu algo estranho. Vanessa segurava a própria filha com um desconforto evidente. A bebê, com sua pele escura e cabelos cacheados, não se parecia em nada com ela ou com o marido Carlos. Márcia tentou quebrar o gelo. Ela é linda, mana, disse, embalando a sobrinha com todo o carinho do mundo. Minha irmã, ainda grogue da anestesia, parecia evitar olhar para a própria filha. Tentei quebrar o gelo. Ela é linda, Vanessa. Vanessa respondeu friamente. Bebês nascem esquisitos, depois mudam. Márcia, curiosa, perguntou se havia alguém negro na família de Carlos. Vanessa desconversou, irritada, evitando até mesmo olhar para a criança. Quando a enfermeira veio buscar Giovanna para levar ao berçário, Vanessa entregou a bebê com uma indiferença que gelou o coração de Márcia. Nenhum beijo, nenhum gesto de afeto. Confusa e preocupada, Márcia decidiu não insistir, mas aquela cena ficou gravada em sua mente. Peguei a pequena Giovanna no colo, embalei com todo o carinho do mundo, enquanto a Vanessa permanecia distante, quase como se rejeitasse a menina. A verdade explodiu dias depois. Vanessa me confessou entre lágrimas que o Carlos não era o pai. Foi um gringo, David, que conheci numa festa. Nem sei quem ele é, ela admitiu, desesperada com a possível reação do marido. E a reação veio. Carlos ficou furioso, exigiu um teste de paternidade que só confirmou a traição. Com pena da minha sobrinha, eu levava roupas, fraldas, comida, mas sentia o peso de sustentar uma irmã que preferia gastar com futilidades a cuidar da própria filha. Enquanto isso, meu conto de fadas com Alex continuava, mesmo à distância. Nossas chamadas de vídeo eram cheias de planos. Ele me falava de uma casa na Toscana e eu sonhava em visitá-lo de novo. A euforia tomou conta de mim quando ele anunciou que viria ao Brasil. O reencontro no aeroporto foi de cinema. Abraços apertados, beijos demorados e promessas sussurradas. No apartamento dele em Ipanema, com a vista do mar como testemunha, fizemos amor sob a luz do entardecer. Sei belíssima, fiel amore mio, ele dizia, e seus braços ao meu redor apagavam todas as minhas inseguranças. Pela primeira vez eu sentia que o amor podia sim ser real para mim, mas a Vanessa não dava trégua. Durante uma visita, ela tentou seduzir o Alex na minha frente. Usava um vestido decotado, fazia comentários provocantes. Fiquei arrasada. Quando a confrontei, ela se fez de vítima, como sempre. Você tá vendo coisas, Márcia? A tensão entre nós só aumentava. Mas eu ainda estava presa àquela ideia de família e continuei ajudando, mesmo sentindo que ela me via apenas como uma rival a ser explorada. O peso da minha própria bondade estava me esgotando. O Alex, percebendo minha dor, prometeu me apoiar. Ele disse que me ajudaria a finalmente estabelecer limites com a minha irmã. Poucos dias depois, a bomba explodiu. Pressionada, Vanessa confessou entre lágrimas que Carlos não era o pai. Foi um gringo, David, que conheci numa festa. Bebi demais, não usei camisinha, admitiu, desesperada com a reação do marido. Carlos, como era de se esperar, ficou furioso. Ele exigiu um teste de paternidade e o resultado apenas confirmou o que todos já suspeitavam. Aos gritos, ele brigou com Vanessa e rejeitou Giovanna. A tia de Carlos, que abrigava o casal, sentiu pena da bebê e deixou que ficassem, mas o clima era insustentável. Vanessa, completamente inconsequente, começou a inventar mentiras absurdas para justificar a cor da pele da filha, chegando a sugerir que ela mesma poderia ter sido adotada. Márcia, chocada com a irresponsabilidade da irmã, tentava ajudar, mas sabia que o futuro da pequena Giovanna dependia muito mais dela do que da própria mãe.
Enquanto todo esse caos acontecia, Márcia tentava equilibrar a preocupação com a sobrinha e a saudade de Alex, o italiano que conheceu em Roma. As mensagens diárias e as chamadas de vídeo mantinham a chama acesa. Ele fazia planos para visitá-la no Brasil, e ela sonhava acordada em reviver aquelas noites mágicas na Itália. No trabalho, Márcia era um sucesso. Sua dedicação na agência de viagens lhe rendeu uma promoção para subgerente. Com o dinheiro extra, ela conseguiu adiantar as parcelas do seu apartamento em Ipanema. A vista para o mar, onde assistia ao pôr do sol, sempre a fazia lembrar de Alex. Mas apesar do sucesso profissional e da felicidade no amor, uma culpa a consumia, a de não conseguir mudar Vanessa. Márcia levava roupas, fraldas e comida para Giovanna, mas a irmã continuava gastando o pouco que tinha com futilidades, deixando a filha aos cuidados da tia de Carlos. Com o tempo, o laço entre Márcia e Giovanna se fortaleceu. Pegar a sobrinha no colo era sentir um amor puro, uma conexão que parecia compensar a frieza da mãe. Calma, Gigi, a titia está aqui, ela sussurrava, e a bebê abria um sorriso que iluminava tudo. Vanessa, por outro lado, estava cada vez mais distante, mais preocupada em voltar para a pista, como ela mesma dizia. Logo encontro um namorado novo, afirmava enquanto Márcia tentava em vão aconselhá-la a criar juízo e assumir suas responsabilidades de mãe. O contraste entre a inconsequência de uma e a bondade da outra era gritante. Márcia começava a perceber que sua generosidade tinha limites, especialmente ao ver a pequena e frágil Giovanna dependendo de uma mãe tão instável e egoísta. Ela sabia que precisaria tomar uma atitude mais drástica para proteger o futuro daquela criança que já amava como se fosse sua. O tempo passava e Vanessa intensificava seus pedidos de ajuda. Márcia, preciso de dinheiro, a Gigi está crescendo e o Carlos não manda nada, ela dizia. Mas enquanto reclamava, gastava o que não tinha com manicure e roupas novas. A pequena Giovanna ficava com a tia de Carlos, que por sorte se apegou muito à menina. Márcia, com o coração apertado, sempre ajudava, mas sentia o peso de sustentar a irmã. Ela tentava incentivar Vanessa a voltar a vender cosméticos, mas a irmã sempre dava uma desculpa, dizendo que Giovanna tomava todo o teu tempo. Enquanto isso, a vida de Márcia era um verdadeiro conto de fadas ao lado de Alex. Ele finalmente anunciou que viria ao Brasil por 20 dias. Sem pensar duas vezes, Márcia tirou um mês inteiro de férias para aproveitar cada segundo com ele. Com uma promoção no trabalho e o apartamento quase quitado, ela se sentia realizada, mas a dependência de Vanessa era uma nuvem escura que ameaçava sua paz. A chegada de Alex no Rio de Janeiro foi pura emoção. No aeroporto, Márcia correu para seus braços, e o beijo que trocaram fez meses de saudade desaparecerem em um instante. No apartamento dela, em Ipanema, fizeram amor sob a luz dourada do entardecer, com o mar como testemunha. Sei belíssima, amor mio, ele sussurrava, enquanto seus corpos se uniam em uma paixão avassaladora. Alex ficou encantado com o apartamento simples, mas funcional, e com a vista de Ipanema, que ele descreveu como uma pintura viva. Radiante, Márcia o levou para conhecer os cartões postais do Rio, Copacabana, Pão de Açúcar, os Arcos da Lapa. Depois, foram para um hotel em Búzios, passearam de mãos dadas pela Rua das Pedras, tomaram água de coco na praia e, à noite, se amaram entre promessas e desejos. Mas Vanessa não dava trégua. Ela ligava o tempo todo pedindo favores, enquanto Márcia tentava proteger seu pequeno paraíso com Alex. A situação ficou insustentável durante uma visita à casa de Vanessa. Márcia apresentou Alex, e a irmã, usando um vestido decotado e curto, flertou descaradamente com ele. Ela exibia as pernas e lançava comentários provocadores. A Itália deve ter festas incríveis, né, Alex? Dizia, enquanto Márcia segurava a mão do noivo, tentando ignorar a inveja que emanava da irmã. Giovanna, com quase 1 aninho, era um encanto com seus cachinhos e olhos castanhos, mas Vanessa parecia mais interessada em chamar a atenção para si do que em cuidar da própria filha. Márcia se sentia dividida entre o amor pela sobrinha e a frustração com a irmã. O peso de ser sempre a boazinha da família estava se tornando insuportável. O relacionamento com Alex se aprofundava a cada dia, mas ironicamente as inseguranças de Márcia também cresciam.
E se para ele tudo não passasse de uma aventura de verão? Depois de uma noite de amor intenso, ela não conseguiu segurar e começou a chorar. Eu não sei se aguento ficar tão longe de você, confessou com o rosto banhado em lágrimas. Alex a abraçou forte, beijando sua testa com carinho. Ora, Sonuki, não chore, ele disse, prometendo que seu amor era real e que eles encontrariam uma solução. Para provar seu compromisso, ele planejou um jantar de despedida com Vanessa e Giovanna antes de voltar para a Itália. Márcia, hesitante, acabou aceitando, mas um mau pressentimento tomou conta dela. Ela temia as provocações da irmã. Aquela visita à casa de Vanessa só reforçou suas suspeitas. A irmã não mudaria, e Márcia precisava, de uma vez por todas, aprender a proteger a própria felicidade. O jantar com Vanessa era um verdadeiro teste de fogo para Márcia. Num restaurante aconchegante de comida mineira, o cheiro de feijoada e pão de queijo pairava no ar. Vanessa se deliciava com a comida, mas seus olhos, famintos, devoravam Alex. De repente, com um sorriso ácido, ela soltou: Márcia, esse homem é lindo demais. O que ele viu em você? Giovanna brincava alheia no colo da mãe. Márcia engoliu a mágoa em seco. Aquele comentário malicioso ecoava seus medos mais profundos. Seria ela suficiente para um homem como Alex? Ele, percebendo a tensão, apertou a mão dela por baixo da mesa. Seus olhares carinhosos eram uma promessa silenciosa, garantindo que seu amor era real. Vanessa continuava seu flerte descarado, mas Alex a ignorava completamente. Seu foco era total em Márcia e em seu conforto. E então, no meio do jantar, o inesperado aconteceu. Alex se levantou, caminhou até o lado de Márcia e se ajoelhou. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, revelando um anel deslumbrante. O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. Márcia, você me faria o homem mais feliz do mundo? Ele perguntou, com os olhos brilhando de emoção. Celulares se ergueram para gravar, e até os garçons pararam para assistir e aplaudir. Vanessa, boquiaberta, tentou quebrar o encanto com uma piada. Se ela não quiser, eu caso. Mas ninguém deu atenção. Márcia, com o rosto banhado em lágrimas de pura felicidade, só conseguia dizer: sim, sim, 1000 vezes sim. Eles se abraçaram forte, selando o momento com um beijo apaixonado, enquanto o gerente do restaurante trazia uma garrafa de espumante por conta da casa. Naquele instante, pela primeira vez, Márcia sentiu que sua felicidade era maior e mais forte do que qualquer provocação da irmã. De volta ao apartamento, a euforia continuava. Alex confessou que planejava aquele pedido há meses, desde as primeiras trocas de mensagens depois que se conheceram em Roma. Você é a mulher da minha vida, ele disse olhando fundo nos olhos dela. A paixão com que fizeram amor naquela noite apagou cada traço de insegurança que Márcia sentia. Alex então propôs que o casamento fosse na casa de campo da família dele, na Toscana. Márcia, extasiada, já se imaginava vivendo uma vida de sonho na Itália. A notícia boa continuou no trabalho. Seus chefes aprovaram que ela trabalhasse em home office, gerenciando parcerias internacionais à distância. Ela planejou alugar seu apartamento em Ipanema para ter uma renda extra, mas a ideia de deixar Vanessa e Giovanna para trás a preocupava. E como se para confirmar seus receios, ao saber do noivado, Vanessa não perdeu tempo. Exigiu ser madrinha e que Márcia pagasse suas passagens e as de Giovanna para a Itália, reforçando a dependência que sempre teve da irmã. A despedida de Alex no aeroporto foi um misto de alegria e tristeza. Márcia segurou as lágrimas, o anel brilhando em seu dedo como uma prova sólida do compromisso deles. De volta ao apartamento, o silêncio era sufocante, mas as mensagens de Alex, que já tinham chegado a Roma, trouxeram conforto imediato. Ele a apresentou à família por videochamada, e Dona Ana, sua mãe, uma senhora calorosa e simpática, sugeriu que o casamento fosse em maio, para aproveitar a primavera na Toscana. Márcia estava dividida. De um lado, a felicidade transbordante do noivado. Do outro, a culpa e a preocupação com Vanessa. Ela percebeu que, para ser feliz de verdade, precisaria estabelecer limites. A irmã, com seus pedidos incessantes e sua dependência, continuava a testar sua paciência e sua bondade. Mas Márcia estava mudando. Aos poucos,
Com uma nova força que vinha do amor e da autoconfiança, ela estava aprendendo a dizer não. Os preparativos para o casamento avançavam a todo vapor. Márcia estava totalmente imersa nas aulas de italiano, já se imaginando na casa de campo na Toscana, cercada por vinhedos e campos de lavanda. A mãe, Dona Ana, enviava fotos de cardápios com massas frescas e vinhos locais, enquanto Alex descrevia o jardim onde eles dançariam sob as estrelas. A empresa de Márcia tinha aprovado seu trabalho remoto, uma notícia incrível. Ela poderia gerenciar seus projetos de turismo sustentável diretamente da Itália. Radiante, Márcia já planejava alugar seu apartamento em Ipanema, mas Vanessa continuava a ser um peso em sua vida. A cada ligação era a mesma história. Você vai pagar minha passagem para a Itália, né? Eu e a Gigi temos que ir nesse seu casamento chique, dizia, misturando elogios falsos com uma chantagem emocional barata. Alex tinha retornado ao Brasil para ajudar com os preparativos da mudança. A situação atingiu o limite durante um jantar no apartamento de Márcia. Vanessa apareceu com um vestido de decote ousado e não perdeu nenhuma oportunidade de se insinuar. Ao servir um suco, ela roçava o corpo em Alex de propósito, lançando sorrisos maliciosos. A Itália deve ser o paraíso das festas, né, Alex? Ela provocava, ignorando completamente a presença da irmã. O coração de Márcia disparou. Ela chamou Vanessa para a varanda. Chega, Vanessa. Você passou de todos os limites. Não vou tolerar você flertando com o meu noivo na minha casa. Como sempre, Vanessa se fez de vítima. Você tá louca, Márcia. Eu só fui gentil. Mas pela primeira vez, Márcia não cedeu. Pega suas coisas e vai embora. Vou chamar um Uber para você. Vanessa saiu choramingando, mas para Márcia foi um alívio imediato e profundo. Naquela noite, Márcia finalmente desabafou com Alex. Contou tudo, as dores do passado, os namorados que a irmã roubou, como Pedro e Lucas, a preferência clara dos pais por Vanessa desde a infância, as humilhações disfarçadas de brincadeiras. Ela sempre me viu como uma rival e abusa da minha bondade, confessou chorando. Alex a abraçou com força, beijando sua testa. Você é muito forte, meu amor, mas não precisa carregar esse peso sozinha. Naquela noite, eles se amaram com uma intensidade que parecia apagar toda a dor, uma entrega total que reafirmava a união deles. Depois, Alex sugeriu um plano. Vanessa e Giovanna poderiam ir ao casamento, sim, mas ficariam em um hotel por 4 dias com tudo pago. Proteger a sua paz é a nossa prioridade, ele disse. Márcia concordou e comunicou a decisão a Vanessa, que ficou furiosa, mas não teve escolha a não ser aceitar, pois dependia financeiramente da irmã. Depois, Alex sugeriu um plano. Vanessa e Giovanna poderiam ir ao casamento, sim, mas ficariam em um hotel por 4 dias com tudo pago. Proteger a sua paz é a nossa prioridade, ele disse. Márcia concordou e comunicou a decisão a Vanessa, que ficou furiosa, mas não teve escolha a não ser aceitar, pois dependia financeiramente da irmã. Estabelecer esses limites trouxe alívio, mas também uma ponta de culpa. Márcia amava a sobrinha, Giovanna, e se preocupava com o futuro da menina, tendo uma mãe tão instável. Enquanto organizava as caixas para a mudança, ela encontrou uma antiga caixa com pertences dos pais. Dentro dela, uma agenda do pai guardava um segredo devastador. Ao folhear as páginas, Márcia descobriu a verdade. Ela era adotada. Era filha de uma relação extraconjugal do pai, Giovanni, com uma empregada da casa. Dona Lúcia, sua mãe, ao descobrir a traição, concordou em criá-la, mas nunca a tratou verdadeiramente como filha, sempre favorecendo Vanessa. A revelação foi um choque, mas de repente tudo fez sentido. A preferência dos pais, a rivalidade da irmã, aquela descoberta, embora dolorosa, também a libertou. Naquele momento, Márcia tomou uma decisão. Ela ajudaria Giovanna, faria de tudo para que a sobrinha nunca sentisse o mesmo abandono que ela sentiu a vida inteira. O casamento na Toscana foi um sonho. Márcia, deslumbrante em seu vestido branco rendado, caminhava pelo jardim ao som suave de violinos. Ao seu lado, a pequena Giovanna, com um vestidinho branco combinando e segurando uma ursinha de noiva, encantava a todos com seus cachinhos dourados e sorrisos doces.
No meio dos convidados, Vanessa se destacava, mas não pelo bom motivo. Seu vestido dourado, espalhafatoso e totalmente inadequado para um casamento diurno, parecia um grito por atenção. Ela flertava abertamente com os garçons, tentando roubar a cena, mas Márcia mal a notou. Seus olhos estavam fixos em Alex. Ele a olhava com uma paixão tão intensa que a fez sentir-se o centro do universo. Depois que disseram sim, dançaram sob um céu estrelado, prometendo uma vida inteira juntos, enquanto os convidados brindavam a felicidade do casal com o melhor vinho toscano. Após a festa, um carro levou Vanessa e Giovanna de volta ao hotel, com tudo arranjado para o voo de volta. Vanessa resmungou um pouco, como sempre, mas felizmente embarcou sem criar mais problemas. Márcia sentiu um alívio profundo e partiu com Alex para a tão sonhada lua de mel no Lago de Como. Entre as águas cristalinas e as montanhas imponentes, o amor deles floresceu ainda mais. Alex a surpreendia a cada momento com beijos apaixonados, puxando-a para noites de amor inesquecíveis, em um quarto com uma vista espetacular para o lago. "Você é o meu lar, Márcia", ele sussurrava em seu ouvido, enquanto seus corpos se uniam em uma dança de paixão, e os sons do amor se misturavam com o barulho suave da água. Pela primeira vez em muito tempo, Márcia se sentiu completa, finalmente livre das amarras de seu passado. Meses se passaram e a felicidade de Márcia só aumentou. Ela descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com uma alegria contagiante por Dona Ana e Senhor Giulio, os pais de Alex, que imediatamente começaram a planejar cada detalhe do quarto do neto. E então, para a surpresa de todos, Vanessa apareceu, também grávida. Desta vez o pai era um corretor de imóveis que vivia de promessas vazias. Márcia desejou felicidades à irmã, mas manteve uma distância segura. Sua ajuda agora se limitava ao essencial para o bem-estar de Giovanna, como pagar o aluguel do apartamento. Vanessa ainda tentava suas velhas chantagens, mas encontrou uma Márcia diferente, mais firme e decidida. Ela sabia que a irmã precisava amadurecer por conta própria. Sua prioridade absoluta era Giovanna. Com seus olhos brilhantes e cheios de esperança, a sobrinha era a luz de sua vida, e Márcia prometeu a si mesma que garantiria um futuro brilhante para ela, custeando seus estudos para que tivesse todas as oportunidades que ela mesma nunca teve. Na Itália, Márcia finalmente encontrou a paz que tanto procurava. A família de Alex a acolheu com um carinho genuíno, um contraste gritante com a frieza que sempre recebeu de Dona Lúcia. A filha, que um dia fora rejeitada, que cresceu à sombra de uma irmã mimada, agora tinha um amor verdadeiro e uma família que a valorizava por quem ela era. Era irônico pensar que Vanessa, que teve todos os privilégios na infância, agora vivia uma vida simples e cheia de dificuldades. Enquanto Márcia, cuja bondade foi testada ao extremo, florescia em seu novo lar, cercada de amor. O segredo de sua adoção, que antes foi um fardo pesado, revelou-se a chave para sua libertação. A história de Márcia provava que o amor verdadeiro e a resiliência são capazes de transformar até as jornadas mais dolorosas em um belo final feliz.